Meu Deus, não fazem isso. Cangundo, é consigo que eu quero conversar. Que tipo de Tribunal Constitucional temos, olhando também para a sua composição, cuja maioria de juízes é indicada por figuras ou instituições controladas pelo MPLA? Não, é assim, nós temos que ser muito sérios nisto, não é? Não é a maioria dos juízes tem sido indicada por instituições ligadas ao MPLA. Na verdade, a premissa é, ou então o enunciado é, o MPLA, não é, tem, digamos, influência sobre 10 juízes no Tribunal Constitucional. E eu posso aqui rapidamente fazer o exercício. Portanto, dos 11, sabemos que o presidente nomeia e designa 4. Os outros 4 vêm da Assembleia Nacional. Da Assembleia Nacional, portanto, quem é que domina a Assembleia? Sabemos quem domina a Assembleia. A resposta é óbvia. Depois, os outros 2, para fazer os 10, vêm do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Quem controla o Conselho Superior da Magistratura Judicial? A resposta é óbvia. Logo, o MPLA tem domínio sobre 10 juízes no Tribunal Constitucional. E nada mais do que isto. Mas olha, eu tenho que dizer que na verdade o Tribunal Constitucional, e nos termos da própria Constituição, é o garante da Constituição e da constitucionalidade. Pelo menos é assim em todos os Estados constitucionais. Infelizmente não é assim em Angola. Porém, reconheço que há alguns papéis que este tribunal tem estado, digamos, a desempenhar, afiguram-se como profícuos, mas são casos particulares. E eu posso aqui citar, por exemplo, os casos do Acórdão 947 de 2024, que tratou aquele assunto, então, cujo requerente foi o Dr. José Pedro Cationgo contra o Partido UNITA, que eu li o acórdão de forma exaustiva e percebi que o tribunal foi bastante equilibrado nesta matéria, não é? Dando razão às partes, naquilo que o Dr. José Pedro Cationgo tinha razão, porque entendeu que o processo tinha sido mal conduzido, deu razão ao Dr. José Pedro Cationgo, mas no entanto também manteve, digamos, alguma medida tomadas pelos órgãos internos do Partido UNITA, como é o caso, por exemplo, da impossibilidade ou da inegibilidade do Dr. José Pedro Cationgo a concorrer a presidente da UNITA, por não fazer parte de um órgão, digamos, nacional, como é o caso do, penso que na UNITA, todo como se calhar poder me corrigir, tem o comitê permanente, depois tem a comissão política. Tem a comissão política, depois o comitê permanente. Pois, e penso que o Dr. Pedro acabou não fazendo parte destes órgãos, logo fica fora da corrida presidencial. Isto está lá no acórdão. Entendi que este é um acórdão bastante equilibrado. Não é? Está também o caso do acórdão 880-2024, não é? Ou melhor, barra 2024, que tratou a questão, cujo requerente foi o Dr. Sapalo Antônio contra o PRS, que na mesma senda foi bastante equilibrado, dando razão às partes, não é? Portanto, retirou aquela proibição ou impedimento do Dr. Sapalo Antônio de concorrer à presidência, porque o partido entendia que ele tinha cometido algumas faltas, e o tribunal entendeu que as ações não podem ser, ou o processo disciplinar não podem ser ad eterno, não é? E até a data dos factos já era tempo mais do que suficiente para se retirar os impedimentos. Tanto é que o tribunal entendeu que naquele momento o Dr. Sapalo Antônio estava livre de concorrer à presidência, pese embora chegou a não concorrer. Depois, na mesma senda, o acórdão, não é, 994 barra 2020, não, ainda sim, 994 barra 2024 ainda, cujo requerente foi o engenheiro Antônio Venâncio, que também entendi que foi um acórdão bastante equilibrado, porque fez questão de trazer um erro que, em meu entender, salvo melhor opinião, foi cometido pela equipa de mandatários por não terem feito, ou não terem juntado provas e, sobretudo, não terem feito referência de que o comitê ou sim, o comitê é o birô político, né, do MPLA, não é o comitê central que convoca o congresso extraordinário. Exatamente. Portanto,
na peça, o tribunal fez saber que o requerente não juntou prova e nem sequer fez menção de que não conseguiu provas porque a entidade que deveria fornecer o documento, no caso a ata, criou impedimentos ou criou embaraços. Também achei equilibrado. Agora, por último... O que é que está desequilibrado, afinal? Não, o que está desequilibrado aqui, na verdade, são as questões... Ou seja, esses assuntos que eu aqui acabei de elencar, vertidos nesses acordos, na verdade, consubstanciam-se aquilo que são casos particulares, ou seja, aqueles casos que, como se diz na gíria, não aquecem e nem arrefecem. Ou seja, casos sem relevância para o próprio MPLA, não é? Porque naqueles casos com relevância para o MPLA, o Tribunal Constitucional muda completamente. Mas tem aqui exemplo de um caso? Tenho, vou citar. Aliás, como jurista, eu não posso falar sem fatos, não é? Tem aqui o caso, por exemplo, do acórdão 994. O barra 2025, o último que o tribunal fez sair contra a UNITA. Bom, o acórdão não é mau de todo. A construção técnica e a fundamentação, pelo menos parcialmente, é boa. Sobretudo quando rebate a questão da inconstitucionalidade arguida pela UNITA. Eu também entendo que aí não houve inconstitucionalidade. Por quê? Porque a deliberação, a resolução que a UNITA contesta, na verdade, encerra as competências da Assembleia Nacional. Logo, não há violação da Constituição, não há inconstitucionalidade. Só que o tribunal peca. Aonde? No fim, quando vai justificar um outro elemento que a UNITA levanta. A questão da dissolução do grupo parlamentar misto. Exato. Aqui o tribunal entorna o caldo. O tribunal faz referência, traz um elemento que nem é sequer aplicável no caso em concreto. O que é que o tribunal faz referência? É que o regimento dispõe, no artigo 28, no número 5, que quando o grupo parlamentar misto se reduzir até o mínimo de 3, digamos, pode se dissolver. Mas a pergunta que se coloca é: o grupo parlamentar misto do PRS e FNLA reduziu o número de deputados? Não. Prevalece. Até agora, aliás, o PRS vai representar na Assembleia Nacional por 2 deputados, o mesmo que a FNLA. Logo, este argumento que o Tribunal Constitucional traz para justificar o acórdão é falacioso, não é? Para não dizer mentiroso, é falso. Então o tribunal aqui falhou, demonstrou exatamente que o tribunal se posiciona a favor de uma parte em detrimento da outra. Ou seja, o Tribunal Constitucional, nessas questões, não pratica, não faz, não realiza ciência jurídica. Eu costumo dizer que nesses casos o Tribunal Constitucional realiza espiritismo jurídico. É como que ir num quimbandeiro adivinhar coisas e depois vir dizer publicamente. Está vendo? É o caso deste argumento que o tribunal usa neste acórdão, que por acaso foi muito infeliz. Eu até relacionei isso como um atleta, não é? Que começa a correr, digamos, uma corrida de 1000 metros, até começa a correr muito bem, mas quase a chegar à meta, por se sentir ameaçado, viola a regra só para conseguir atingir os 1000 metros, mas pronto, ganha a corrida, mas muito ganha bem, mal. muito bem. Pronto, a par disso, ainda outros também, por exemplo, na mesma senda, o acórdão 990/2025, portanto, que também contra a UNITA, ou seja, cujo requerente é a UNITA, e desta vez a UNITA reclama, digamos, a questão da posse do Dr. Manuel Pereira da Silva Mani como presidente da CNE, mas sobretudo a olhar para o regulamento aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura. Ou seja, neste processo, a UNITA avisou, o grupo parlamentar da UNITA avisou atacar um documento que, a meu ver, é sim inconstitucional. Qual? Aquele regulamento que aprova os requisitos para o concurso de provimento de presidente da CNE, que traz o requisito da experiência. Ora, esse requisito da experiência, a partida, ele é exclusivista, não é? Atenta para, digamos, a liberdade e a igualdade concursal entre os concorrentes. Porque se nós estamos aqui 4 pessoas, não é? E depois chega aqui um documento e diz que, olha, só por estar nesta sala, pessoas que já têm experiência no jornalismo, certamente que o único que vai ficar aqui é o Caiola, porque nós os 3 não temos experiência nisto. Significa dizer que estão a excluir já. Logo, aquele regulamento que o Conselho Superior da Magistratura aprovou
é de facto inconstitucional. Atenta contra o princípio da igualdade, que é um princípio consagrado da Constituição. Logo, a UNITA aí tem razão, mas olha como é que o Tribunal Constitucional se posicionou contra a UNITA, a favor do Conselho Superior da Magistratura, que no final das contas é a favor do partido que suporta o governo. Pois então, para terminar mesmo, no essencial, o Tribunal Constitucional tem estado a desempenhar um mau papel, sobretudo no que diz respeito de guardião da própria Constituição e da constitucionalidade. Ou seja, é o próprio Tribunal Constitucional que muitas vezes se constitui ele próprio num violador autêntico das regras de jogo, a começar pela própria Constituição e depois olhando para, digamos, as leis ordinárias. Então, acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,